Quem está feliz com Jesus aqui? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Tem alguns irmãos que vieram aqui para a conferência e não conseguiam estar aqui de manhã. Tem outros irmãos que não puderam participar da conferência e também não estão aqui no culto hoje, mas glória a Deus. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando. A gente sabe que também final do ano é uma programação assim puxada aí para as empresas, programações, mas glória a Deus por isso. Tem alguém que recebeu algo nesse final de semana aqui já? Glória a Deus, são vários testemunhos, muitos testemunhos, e estava conversando com uma meia dúzia de pessoas e a gente já estava falando a respeito da conferência do ano que vem. Glória a Deus, a gente vai planejar ela com bastante antecedência, a gente já tem um norte de como as coisas vão ser e a gente vai abrir ainda mais cedo todas as inscrições e vai ser um tempo poderoso. E a gente vai ter também algumas outras coisas, né? Essa conferência profética, ela vai ser uma data anual que nós vamos ter. E, além disso, a gente vai ter alguns trabalhos específicos aqui com mulheres, com homens, com casais. A gente entende que a gente precisa tirar um tempo para ter um ambiente diferente, tratar de alguns assuntos importantes do reino, um pouquinho diferente como foi esse ano. Então, a gente vai ter um movimento bem agitado aqui ano que vem, amém? Glória a Deus. Aleluia, obrigado pelo seu coração, a disposição de se entregar esse final de semana aqui. É cansativo, mas é bom, né, gente? É ou não é? Vocês estão felizes, culto de manhã, né? Tá todo... Meu Deus, hein? Se soubesse, né? Mas eu faço das palavras do apóstolo as minhas palavras. Nós sempre nos guiamos pelo Espírito Santo e a gente não apressa nada, a gente deixa que Ele faça. E como disse ontem aqui o apóstolo, não é o homem quem vai fazer ou falar aqui na igreja, ou a mulher, mas é o Espírito Santo, né? E Ele que conduz todas as coisas, amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito animado aqui, eu quero trazer uma mensagem aqui para nós, que eu preparei com muito zelo durante alguns dias para essa conferência. E, obviamente, que eu não sabia o que o apóstolo Adriano ia ministrar, muito menos o que o apóstolo ia trazer aqui ontem à noite. E eu fiquei muito feliz porque faz todo sentido o que eu vou ministrar aqui de manhã. É exatamente uma sequência das palavras que a gente recebeu aqui. Eu ainda estou digerindo muita coisa, tanto de ontem quanto de anteontem, porque nós pudemos analisar ontem, o apóstolo é o mestre, ele foi trazendo vários pontos que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu até conversei com eles, que a palavra do apóstolo Adriano, além de ele trazer um entendimento como um todo para a igreja de Cristo, ele trouxe algumas direções para essa igreja aqui. Então a gente vai com zelo preparar assim, um material e a gente vai ter que, de alguma forma, nas células, fazer um trabalhinho de casa, porque quem não esteve aqui, quem não veio na sexta-feira, quem nem não veio na conferência, vai precisar escutar essa palavra. Tem pelo menos 3 pontos ali que são direções para aquilo que a gente vai viver no próximo ano. E não tem como uma parte do corpo, uma parte da igreja está entendendo, está discernindo, está indo para um lugar e uma parte do corpo não está entendendo nada do que está acontecendo. Faz sentido? Faz sentido? E um dos pontos principais que eu achei muito profundo das coisas que ele falou foi acerca dos remanescentes, né? A gente escuta muitas explicações de alguns pastores falando a diferença sobre discípulos e multidão, mas foi muito interessante o pensamento que ele trouxe aqui a respeito de multidão versus remanescentes, porque muitas vezes a gente pensa de uma forma um pouco religiosa o que é ser um remanescente. Sim ou não? É aquela pessoa que sempre vai para a igreja, é aquela pessoa que, não, eu não vou me desviar, eu não vou me mover conforme a igreja moderna está se movendo, e vai pensando sempre acerca desses pontos. Mas ele trouxe 2 pontos cruciais que, na verdade, são pilares de quem é remanescente. E eu me lembro que ele falou, primeiro ponto, um remanescente, a principal característica dele é que ele tem uma aliança com Deus e ele é fiel a essa aliança. Essa aliança é inquebrável. Quem estava aqui lembra que ele falou isso? Aí ele dá o exemplo do seu casamento. E o segundo ponto que ele colocou é que o segundo pilar de um remanescente é que, além dele ter uma aliança com Deus, ele tem uma aliança com a sua igreja, com a sua liderança. E aí ele vai lá e dá um exemplo, que ele tem irmãos que caminham com ele há 35 anos e que conhecem todos os seus defeitos, todas as qualidades, e ele também conhece seus defeitos e as suas qualidades. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre continuidade.
Deus ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então eu estou entendendo que existe um tempo, não apenas aqui na nossa igreja, mas como igreja brasileira, que a gente vai ver homens e mulheres de aliança. Homens e mulheres que são remanescentes. Fala assim, eu vou ser um remanescente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você seja um remanescente. Eu quero caminhar, continuar a minha caminhada do ministério, da igreja, construindo algo poderoso juntamente com todos vocês. Amém? Amém? Então fala um amém, porque eu vou saber que você quer também. Amém! Aleluia. Eu creio muito que o início desse ano vai ser um ano poderoso, um início de conversas difíceis, mas que a gente vai ter que ter umas posições, umas posturas para a gente viver o que Deus tem para nós. Então chegou o tempo, glória a Deus. Aleluia. Então se você quiser anotar aí o tema dessa mensagem, né? Estamos aqui com a conferência que venha o teu reino. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ocupai até que Ele venha. Então o nome dessa mensagem é ocupai até que Ele venha. Existem muitas mensagens, existem muitas pessoas que falam acerca do reino de Deus. E ainda existe muita confusão acerca de alguns assuntos que envolvem o reino de Deus. Então, você vai ver nas Escrituras que o reino de Deus foi inaugurado pela pessoa de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Então, me ajudem a pregar e vou deixar vocês bem ativados aqui hoje. E a palavra de Deus vai falar que o reino de Deus ele vai ter o seu fim glorioso. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós sabemos que Jesus Cristo irá voltar aí, todas as coisas serão restauradas, e esse reino de Deus que Ele inaugurou, Ele vai viver a plenitude. Faz sentido? Agora, a confusão que acontece muitas vezes é nesse meio, é nesse ato, ou seja, o reino de Deus ele foi inaugurado, mas ainda a gente não está vivendo o reino de Deus na plenitude. Como é que fica esse momento que nós vivemos? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa postura nesses dias? Como que eu vivo o reino de Deus? Como que fecha essa equação? E eu quero falar um pouquinho a respeito disso com você, amém? Amém? E de uma forma assim, bem rápida, tentar trazer luz para você e tirar qualquer dúvida que você tenha daquilo que Deus te chamou para fazer nesse tempo. Amém? Então tem um texto, na verdade eu tenho aqui pelo menos 25 textos que eu utilizei para essa mensagem, e eu prometo mandar esse rascunho aqui de alguma forma para todos vocês que estão aqui na conferência, para vocês estudarem depois, porque eu não consigo entrar a fundo em todos eles. Mas um dos textos bases que nós temos é um texto que está lá em Lucas 19, do versículo 11 ao versículo 13, que a gente vai ver uma parábola que é contada das minas. Quem lembra dessa parábola? Está lá em Lucas 19, do versículo 11 ao versículo 13. Então, para você entendendo um pouco melhor, para ir construindo aqui uma estrada, um chão para a nossa mensagem, Jesus inaugurou o reino de Deus na sua primeira vinda, conforme eu falei aqui na introdução. Mas esse reino ainda aguarda a sua plena manifestação na volta de Cristo. E nós cremos nisso, amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Agora, enquanto vivemos nesse intervalo, existe um chamado para mim e para você. Então olha para quem está do seu lado, fala assim, meu irmão ou minha irmã, né? Existe um chamado para você. E Deus te chama para você ocupar, para você frutificar, para você viver a plenitude de Deus nesses dias. Glória a Deus. Então o chamado de Deus, enquanto nós aguardamos a plena manifestação da volta de Cristo, o chamado para mim e para você é ocupai até que Ele venha. Isso fala de uma fidelidade ativa e não passividade. Foco na missão que nós temos, não em especulação. Eu gosto muito porque lá no versículo 13 dessa parábola vai falar exatamente isso. Ocupem-se, frutifiquem, é o mesmo significado de você frutificar, você ser um bom mordomo em todas as coisas que Deus colocou em sua mão. Se quiser pode colocar para mim aqui, Lucas 19, versículo 13. Em muitas versões vai falar sobre negociai até que eu venha. Então diz assim, e chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai-as até que eu volte. Então, repita assim comigo, negociai até que eu venha.
Então, essa foi uma ordem ali de Jesus nessa parábola. Então, faz a sua tarefa de casa, lê essa parábola toda, mas a ênfase que eu estou dando aqui é exatamente nesse versículo 13. Negociai até que eu venha. Aleluia. Então, em outras palavras, outros significados, significa ocupem-se, frutifiquem-se, administrem bem o que eu coloquei nas mãos de vocês até a volta de Jesus Cristo. Então, tem um chamado para mim e para você, é frutificar nesse tempo. Posso ouvir amém? O chamado de Deus para mim e para você não é viver uma vida de passividade, mas é viver uma vida ativa. O reino de Deus, ele é um reino em movimento, amém? O reino de Deus, ele não é um reino passivo, glória a Deus por isso, glória a Deus. Agora vamos começar a entrar um pouquinho mais profundo aqui, para a gente entender algumas coisas. O reino de Deus, ele já foi inaugurado, mas ainda não está em plenitude. E um primeiro ponto aqui para a gente conversar um pouco é o início do reino na primeira vinda de Cristo. Como que ele surgiu? Como que aconteceu o início desse reino na primeira vinda de Jesus? Existe um texto que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus aqui, nesse texto, ele está anunciando que algo começou. Repita assim comigo: algo começou. Então o reino de Deus chegou até nós, amém? Glória a Deus. Agora, uma coisa que eu sempre falo aqui, acho que, sei lá, quem caminha conosco há um tempo já escutou eu falar milhões de vezes quase isso. A salvação, ela não é o ponto final, mas a salvação, ela é o ponto inicial para a gente viver o reino de Deus. Então muitas pessoas vivem hoje um evangelho, vivem uma vida dentro das igrejas, baseando-se apenas em ser salvo e receber a salvação. E, infelizmente, quem vive pautado e só pensando em focando na salvação, acaba não vivendo o reino de Deus. Parece até ser um pouco confrontador, mas você pode pegar o Novo Testamento todo, você não vai ver Jesus Cristo pregando sobre salvação publicamente. Vocês sabiam disso? Jesus, ele não pegava publicamente: olha, agora eu vou trazer aqui mais uma palavra, como foi o Sermão da Montanha, eu vou falar sobre salvação. Vocês não vão ver em nenhum momento Jesus fazendo isso. Jesus falava no secreto, no particular, sobre salvação. A gente vê isso naquele momento com Nicodemos, que é um dos textos mais ricos que nós temos na palavra de Deus. A gente vai ver Jesus falando também com Zaqueu, dentro da sua casa, ele falando sobre salvação. Ele pregou ali arrependimento, levou um caminho para Zaqueu, e o último versículo daquele texto vai dizer que houve salvação naquela casa. Então Jesus, ele lidava com a salvação, com o fato de alguém entender que recebeu a salvação, uma vez que está com Jesus Cristo, e que vai viver a eternidade com o Senhor, de forma particular. Jesus, ele não deu muita ênfase em falar para todo mundo sobre salvação, mas ele deu uma ênfase em falar sobre o reino de Deus. A mensagem de Jesus é carregada sobre arrependimento e reino de Deus. Por isso que esse texto aqui é poderoso lá de Marcos. Diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você vai ver várias palavras de Jesus falando a respeito do reino de Deus. Posso ouvir amém? Aleluia, louvado seja Deus. Segundo ponto muito importante: por que ainda vemos tanta dor se o reino começou? Essa tem sido uma das maiores perguntas e uma das maiores dúvidas que as pessoas já falaram nessa última década. Sim ou não? Volta e meia, às vezes eu estou ali analisando, vendo alguns vídeos, vendo pessoas conversando em podcasts, em cortes, sempre acaba batendo nessa pergunta: se Deus existe, por que existem guerras? Alguém já citou isso? Se Deus existe, por que Ele permite ou deixa as pessoas sofrer? Por que as crianças morrem? Por que as pessoas inocentes padecem e morrem, e as pessoas ruins não acontece nada? Alguém já escutou esse tipo de afirmação? Porque ainda vemos tanta dor se o reino já começou. Se o reino já foi iniciado, porque ainda há guerras, enfermidades, corrupção, injustiça e miséria? A gente poderia começar a refletir: puxa vida, mas talvez não faz sentido. Poxa, o reino de Deus começou, mas a gente vê tantas coisas ruins acontecendo.
Mas a gente tem que sempre olhar a palavra de Deus de uma forma ampla. Mas se o reino não estivesse atuando, como explicar? Salvação de pessoas, curas, libertação, milagres, transformações de vidas. Conforme a gente vê o mal avançando, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo também. Faz sentido? Então o reino de Deus, ele iniciou. E essa palavra que está aqui em Marcos nos traz esse peso, essa base. O tempo está cumprido, ou seja, o que tinha que ser cumprido se cumpriu agora. E eu estou inaugurando o reino de Deus. E na sequência ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, como que eu vivo, como que eu entro no reino de Deus? Me arrependendo dos maus caminhos e crendo na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nossa, parece tão simples isso. Gente, nós temos pessoas dentro das igrejas que não se arrependeram ainda e não creem na mensagem do Evangelho. Vocês sabiam disso? Eu acho que essa tem sido uma das maiores dificuldades nos últimos anos dentro da igreja. Por isso que eu falei que essa palavra ela faz uma conexão com a palavra de sexta, com a palavra de ontem. O apóstolo Adriano falou uma coisa sobre amargura, quem lembra disso? A gente estava num almoço muito gostoso e a gente estava conversando sobre alguns assuntos, sobre quantos homens que se perderam e como está a internet, e a gente se degladiando, e a gente, sabe, pregando heresias, e formando seus clãs, e formando seus grupos, e no final das contas a gente vê que o principal problema dessa pessoa, na verdade, é uma amargura. Então essa pessoa, ela é amargurada, e ela se opõe à verdade de Cristo, e ela prega coisas para se conectar com outras pessoas amarguradas. Faz sentido para você? E eu me lembro que o apóstolo até deu um exemplo aqui, falou assim, são caçadores de alma. Gente, isso aí é terrível. É terrível. Eu vejo pessoas na internet que são caçadoras de alma. Ela, de uma forma muito bela, linda, ela traz uma mensagem, mas está enrustida de feridas. E ela se conecta com pessoas feridas também. Você pode analisar, gente. Você pode analisar que é exatamente isso que acontece. Mas, se o reino não estivesse atuando, como explicar tanta salvação acontecendo? Quantos milagres? Vamos analisar o nosso ano aqui. Foi um ano de muitas lutas, mas de muitas vitórias também. De muitas dificuldades, mas de muitos milagres. Sim ou não? Sim ou não? Eu repito novamente as palavras que... Teve coisas que ficaram muito marcadas na palavra de ontem e na palavra também de sexta-feira. O apóstolo Adriano falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, existem coisas muito ruins acontecendo. Mas se no meio de toda essa confusão, os seus olhos não conseguir enxergar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo, todo o seu corpo está comprometido em trevas. Então, o texto de Marcos nos mostra que Jesus falou, está cumprido, agora eu inauguro o reino de Deus. E neste aspecto, nesse tempo, até que as coisas se completem, toda a criação seja transformada, tudo seja restaurado, a gente vai viver dias de guerras, dias de dor, dias de luta, mas nós vamos viver dias de glória, dias de milagres, dias de salvação, e nós cremos em nome de Jesus, num grande avivamento, que foi falado aqui ontem. Posso ouvir amém de vocês? Amém. Glória a Deus, aleluia. O reino de Deus já está operando na história, mas ainda não se manifestou em sua forma plena e definitiva. Então vocês estão conseguindo compreender isso? Você não vai esquecer isso em nome de Jesus, amém? Vocês não vão esquecer isso. Pastor, como é que eu faço para não esquecer isso? Você anota, você escuta de novo essa mensagem e você prega essa mensagem para alguém que você conhece. Essa é a melhor forma de você jamais esquecer de uma mensagem. Fica aqui uma dica. Pegue as palavras aqui que você escuta, vai lá, vai para sua esposa, vai para o seu filho, vai para o seu amigo e fala, cara, senta aqui que eu quero te falar uma coisa. E você começa a pregar para essa pessoa, você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Fica uma dica aí para vocês. Amém? Terceiro ponto bem importante aqui. A futura manifestação plena do reino. Então a gente viu lá em Marcos, Jesus inaugurando o reino. Amém? Agora vamos ver o que o texto diz lá em Apocalipse, que fala sobre a futura manifestação plena do reino de Deus. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15 diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Então, um dia todos os reinos da terra estarão sujeitos visivelmente ao governo de Cristo. Dá uma glória a Deus, gente, aleluia. Hoje nós já vemos sinais desse reino. Na volta de Jesus veremos a plenitude desse reino. Faz sentido? Então, no final de todos os tempos, todos os reinos da terra estarão sujeitos ao reino de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E como que eu lido com tanta dor, com tanta dificuldade, com tanta luta? É você lembrar que aquele que iniciou, inaugurou o reino de Deus, está próximo e ele vai voltar. E enquanto nós estamos vivendo dias difíceis e complicados, aquele mesmo Jesus que disse, aqui se cumpriu, eu inauguro o reino de Deus, arrependa de crer no Evangelho, é o mesmo que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia pela manhã, está em nosso meio, está entre nós, ele opera milagres, ele toca nos nossos corações, ele resolve os nossos problemas. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a dores. Qual é a postura de alguém que vive o reino de Deus? Mais uma coisa que me marcou nessa conferência. Chegou um momento de talvez você não orar mais, mas você decretar. Quem lembra disso? É você começar a decretar. E você vai se deparar com as situações e você vai dizer, aqui está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E nós não vamos nos mover pelas circunstâncias. Aleluia. Aleluia. Mas nós vamos nos mover pela palavra de Deus. Glória a Deus. Agora, quando a gente fala sobre reino de Deus, e eu puxei aqui um pouquinho um pensamento de uma série que o apóstolo trouxe há uns 2 anos atrás no YouTube dele, sobre os extremos perigosos. Quem lembra desses vídeos aqui? Lembra, irmão? E ele trouxe aspectos, e se eu fosse você, revisitava lá no canal dele e vai lá escutar essa série, Os Extremos Perigosos. Ele fez bem na época que estava surgindo essa polarização, a gente vive num tempo muito polarizado, ou você é de esquerda, ou você é direita, ou você tem que ser coxa roxo, ou você tem que ser atlético roxo, né, Felipe? É assim que é hoje em dia, não é? Ou você acredita nisso, ou você acredita naquilo. É terrível o tempo que a gente vive. Sim ou não? É complicadíssimo, é complicadíssimo. E em algum momento a gente já teve uma liberdade de expressão e a gente já está vivendo um tempo que está muito difícil da gente ser nós mesmos, não é, gente? Está muito complicado. E a gente vive num tempo extremamente polarizado. Ou seja, a sociedade, o sistema mundo impõe, Lucas, você tem que ter um lado. É ou não é? O Lucas vai estar lá no trabalho dele, eu sei como que as coisas funcionam por lá, eu sei qual que é o time que está lá, parece que empurra, você tem que ter um lado, se posicione. E dependendo do posicionamento que você tem, ou você terá benefícios naquele trabalho, ou você vai ser muito perseguido, ou você vai ser muito prejudicado. Então, é muito importante nós como cristãos termos uma análise antropocêntrica do tempo que a gente vive. Sabe, gente, a gente não pode ser místico, a gente não pode ser religioso, mas a gente tem que ser espiritual. A gente tem que ter as lentes do Espírito e enxergar o Espírito que está por trás de todas essas coisas. E quando a gente fala sobre reino de Deus, existem 2 extremos extremamente perigosos aqui. Porque nós estamos falando que Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus, sim ou não? Amém? Então o reino de Deus chegou. Eu me lembro que eu cantava uma música quando eu era adolescente, o reino de Deus chegou... e que veio sobre nós, eu vou profetizar alegria e paz, e eu falo, poxa, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, tá, mas qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa postura, o que Deus deseja que nós façamos, até que Ele venha, e finalize da melhor forma possível todas as coisas, e a gente veja na plenitude o reino de Deus sendo estabelecido sobre toda a terra. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer, e eu creio, como pastor dessa casa, que a gente andou como tartaruga nessa questão aqui na igreja. De verdade, como passinho de tartaruga. Só que 2026 precisa ser um ano que a gente não vai entrar no avião e decolar. A gente vai entrar num foguete, gente. Em nome de Jesus. A gente precisa fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer.
E se você é uma pessoa que gosta de ser passiva, que gosta de ficar bem tranquilo, que não gosta desses aspectos do reino de Deus, que em movimento, vai dar ruim para você e provavelmente você não fique nessa igreja. E talvez você não fique em nenhuma igreja que prega a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Nenhuma outra igreja você vai conseguir ficar. Essa é uma verdade, gente. Porque a gente não pode esquecer que no ministério de Jesus, e até mesmo depois quando Jesus morre, ressuscita, e os apóstolos, os discípulos dão continuidade no ministério, os textos vão dizer que 2.000 pessoas eram convertidas, 3.000 pessoas eram convertidas, e são muitas pessoas, sim ou não? Agora, já foram fazer o cálculo das pessoas que não deram conta do recado? Era muito mais multidão do que discípulos. E a história conta que é assim. Então, essa palavra é para gerar dentro do seu espírito uma inconformidade da maneira como você está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus não é evangélico. O reino de Deus, não existe no reino de Deus um espírito religioso de rito. Que você faz coisas para merecer o amor de Deus, que você faz coisas para ser abençoado. Gente, quando o reino de Deus, a revelação do reino de Deus chega até você, buga a tua cabeça. Eu me lembro que era meados de 2010, 2009, eu tinha 15 para 16 anos, e eu sempre gostei muito do ministério de louvor, e canto as músicas até hoje, eu acho incríveis assim. Mas agora eu penso mais uma palavra de ontem que meu pai trouxe. Que nós temos que muitas vezes escrever as coisas a lápis. Para a gente poder, conforme nós vamos crescendo, amadurecendo, no tempo certo, apagar e reescrever. Esse ministério é poderoso, o Trazendo a Arca. Eu canto músicas até hoje, a gente canta aqui na casa. Mas naquele momento ainda existia, talvez até em algumas músicas, um pensamento extremamente assim, mais religioso e passivo. Eu me lembro que eu estava pegando um ônibus, eu estava indo treinar, jogava bola naquela época, e eu cantava uma música assim: tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e as tuas bênçãos não ter. Uau, que letra linda! É ou não é? Nossa, olha, até arrepiar, que gostoso. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Já vamos pensar nisso? É uma letra extremamente almática e religiosa. E nós temos que ter discernimento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você estiver com Jesus Cristo, você vai receber bênçãos? Vai receber bênçãos? Mas você recebe bênçãos num estágio, só de início da tua caminhada. Porque depois que você tem a revelação, Efésios vai falar que você já é abençoado. Então você não corre atrás de bênção. A mensagem do Evangelho não fala das mãos de Jesus, mas fala dos pés de Jesus. Não fala daquilo que Deus pode nos dar, mas fala daquilo que Ele já fez por nós. Porque se eu me vou mover, ter uma vida de relacionamento com o Senhor, esperando só as coisas que Ele pode me dar, é uma vida miserável. Porque eu vou viver uma vida correndo atrás de um Deus que eu acredito que pode me dar um carro, que pode me dar uma casa, 5 promoções, uma empresa nova, e no final das contas tudo fica aqui. Qual é o sentido de eu viver acreditando, tendo a fé num Deus que vai me prosperar em coisas que vão ficar aqui? E que o fogo queima, e que o vento leva. Essas coisas vêm e vão. Faz sentido para você? Então é um ano para, se tem ainda algum percentual de religiosidade dentro de você, cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O reino de Deus fala de homens e mulheres maduros, que sabem o que devem fazer nesse tempo. É por isso que eu trago com uma ênfase, até na minha aula do Silce, as pessoas valorizam demais as coisas da terra. As pessoas se dedicam demais para as coisas da terra. E esses são 2 extremos perigosos que eu quero trazer aqui para você. Existem vários sobre polarização, mas no aspecto do reino de Deus existem 2 extremos perigosíssimos. Você não pode estar numa ponta nem em outra.
Primeiro extremo que é extremamente perigoso. Anote aí, é terrível esse. Espera passiva. Então, eu entendi que o reino de Deus iniciou e ele vai na sua plenitude, no final de todos os tempos, Jesus Cristo vai voltar e ele vai governar sobre todas as coisas. Mas nesse intervalo, a característica que eu tenho, o posicionamento que eu tenho é uma espera desse reino vir, mas de forma passiva. Que postura que eu estou falando? É aquele tipo de pessoa que fala, eu já sou salvo e está tudo certo, agora é só esperar o céu descer. Sabe essa pessoa que fala, não, eu só quero poder andar com o cachorro domingo de manhã, agora, igreja, tá, gente? Quero ver agora, como diz meu pai, eu quero ver. Sabe a pessoa que, cara, eu só quero poder ver meu jogo final de semana, eu só quero poder ir lá no dia de ceia, dar minha oferta, dizimar. Não quero ficar abrindo meu coração para ninguém. Eu só quero poder que o salário caia no final do mês e bata certinho ali, todos os boletos pagos. Já conheci alguém assim, gente? Não precisa levantar a mão. Essa maneira de viver entristece o coração de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Ele veio resolver o nosso problema. Mas por que Ele veio resolver o teu problema? Para que você vivesse em plenitude o reino de Deus na terra. Ele não veio te salvar por salvar, Ele veio te salvar com um propósito. E do que Ele veio nos salvar? Da morte, do pecado, da condenação, mas de muitas outras coisas. A palavra de Deus diz, lá naquela cruz, Ele se fez miserável para que você tivesse vida abundante. Amém. Ele se fez pecado naquele momento, Ele levou sobre si, e toda a ira de Deus foi sobre Jesus, para que depois da salvação você caminhasse em novidade de vida sem pecar. Essa é a substituição. Ele veio nos salvar de muitas outras coisas, mas a religião te impõe uma mentalidade que Ele veio te salvar apenas da condenação e do inferno. Mas Ele veio te salvar de um ambiente egoísta, egocêntrico, materialista, de mercado. Onde se as coisas estão caminhando da maneira como eu planejei, eu vou para a igreja. Se as coisas estão acontecendo da maneira que eu estou planejando, Deus é bom. Se as coisas estão acontecendo da maneira que eu sonho, Deus é maravilhoso. E isso não vai funcionar no reino de Deus, isso não funciona, amém? Isso não funciona. Porque esse tipo de mentalidade todas as outras religiões pregam. Todas. Ou vocês acham que não? Tem alguém que já passou aqui por outras religiões? Pode levantar a mão. Toda não vai pregar, você vai resolver seus problemas, você vai ter uma espiritualidade melhor, você vai se dar melhor. Outras fazem até pactos e trabalhos para você ter um casamento, sempre prometendo algum benefício. Agora, que terrível é os filhos de Deus se relacionarem com Deus esperando, achando que Deus deve alguma coisa para nós. Já parou para pensar nisso? Não, parece que Deus deve algo para nós. Ele não nos deve nada. Nós devemos a nossa vida para Ele. Nós devemos a nossa vida para Ele. O nosso fôlego, as nossas forças, a nossa vida, o nosso tempo. E esse é um extremo extremamente perigoso. Enquanto Jesus Cristo não volta, você não pode estar nesse lugar de passividade. Lá em Mateus 25, a gente vai ver uma outra parábola, passar aqui bem rápido, que fala das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 não eram. Vocês lembram disso? Teve mensagens aqui a respeito disso. Então tinham lâmpadas, mas não tinham óleo. Não valorizaram a intimidade, não se prepararam para o noivo. É uma espera passiva, falta de mordomia. E o que seria essa espera passiva? É tempo desperdiçado, dons que você recebeu do Senhor que são enterrados, é um chamado teu negligenciado, e é uma santificação abandonada. Essa é a forma passiva que alguém pode viver o reino de Deus. Qual é a maneira que você quer viver? Esse é um extremo muito perigoso.
E aqui eu preciso abrir um link, vai dar tudo certo aqui com o tempo, eu preciso abrir um link, daí eu já fecho esse link para trazer outro extremo perigoso, e aí a gente vai concluir. Mas eu não posso deixar de trazer isso aqui. Até coloquei aqui ainda em cima desse tema, quero expor algo que vemos nos dias atuais, e que é polêmico, delicado, mas eu anotei tudo muito bem anotado, porque eu preciso falar isso e vai ficar gravado. Que tem sido uma das principais dificuldades das pessoas dentro da igreja. Como que eu vou lidar com vida cristã, família, serviço? Vida cristã, família e serviço. Existe uma linha de pensamento muito difundida hoje, e que diz o seguinte, entre aspas: se você é um bom pai, um bom marido, trabalha de forma honesta, cuida da sua casa, ama seus filhos e vive de maneira correta, você já está manifestando o reino de Deus. Alguém já citou isso? Existe uma linha que prega isso. E eu quero trazer aqui para vocês, eu quero ser muito claro aqui. E isso é bíblico, isso é verdadeiro e isso é importante. Essa afirmação que eu trouxe, essa linha que é pregada, ela é bíblica. A Bíblia ensina que o lar é um ministério, sim ou não? O trabalho, ele é santo, é importante que a gente venha trabalhar. Quem gosta de trabalhar aqui, gente? Dá um glória a Deus aí, gente. Fala, eu gosto. Fala, eu gosto de trabalhar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a família é uma responsabilidade espiritual, sim ou não? A palavra diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé, está lá em 1 Timóteo. Diz também que tudo o que fizermos deve ser feito como para o Senhor, está lá em Colossenses 3. Ou seja, sim, viver com caráter, cuidar da família e trabalhar honestamente glorifica a Deus, é bíblico. Então essa linha que pregam, ela é bíblica, mas aí tem um grande problema. Eu posso pregar coisas que estão na palavra de Deus, mas eu não posso pregar de forma incompleta. Esse é o ponto. Mas a Bíblia, ela não para por aí, só com essas afirmações e trazendo essa ideia da valorização da família, como você tem que se dedicar no seu trabalho, que a família é espiritual. Em nenhum momento Deus diz que é isso ou mais nada, ou seja, em nenhum momento diz que é só isso que nós devemos fazer e viver e esquece de outras coisas. A Bíblia não diz que Deus espera de nós apenas isso, mas Ele espera outras coisas também. Jesus não disse, vivam bem e fiquem em casa. Eu disse? Ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Mateus, está lá em Mateus 28. E na sequência tem Mateus 28, 20. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Amém. Ele disse, ide fazer discípulos. O mesmo Jesus que valoriza a família também diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Espírito Santo não veio em Atos 2 apenas para formar bons pais e bons cidadãos. Ele veio para gerar testemunhas vivas do reino de Deus, cheias de poder para alcançar cidades, nações e os confins da terra. Você não alcança cidades ficando em casa. E vai chegar um momento, não, mas eu estou manifestando o reino de Deus no meu trabalho. Aí é a porta de entrada. O teu trabalho é o teu treinamento. Mas vai chegar uma hora que fica pequeno o teu trabalho. Essa é uma maneira passiva de viver o reino de Deus. Aonde eu só penso na família, trabalho e mais nada. Porque embora Deus nos oriente que temos que zelar por essas partes, nosso primeiro ministério é a família, nós temos que nos dedicar no nosso trabalho, se esmerar, sabe, fazer o nosso melhor. Mas existem outras coisas que Deus espera de nós. Eduardo, como é que eu vou lidar com a minha agenda? Se vira, meu irmão. Se vira. Essa é a palavra que eu recebi no meu coração e que na maioria dos pastores que eu conversei, sempre é a mesma direção. Mas como é que eu vou equilibrar? Não existe equilíbrio.
Existe ênfase. E você, como um homem e uma mulher de Deus, precisa ter discernimento no período que você está vivendo, qual a ênfase você tem que dar. Tem alguém aqui comigo? Então não existe equilíbrio no reino de Deus. Ah, mas eu estou trabalhando demais. Se vira, meu irmão. Vem servir na igreja uma vez por mês. Por quê? A igreja precisa? Precisa, mas você precisa mais do que a igreja precisa. Porque o serviço constrói e molda o teu caráter. Porque no reino de Deus tem trabalhador, não tem gente passiva. No reino de Deus não tem pessoas que só pensam na empresa, no trabalho, no salário final do mês, mas pensam em vidas. Pensa em nações. Pensa no reino de Deus se expandindo, avançando. Pensa em libertar pessoas, curar enfermos. Transformar vidas, através dos dons espirituais, tocar em vidas e elas serem transformadas. Agora, se você só pensa no trabalho, só pensa nessas coisas de mercado, vai dar ruim. Porque embora aparentemente é bom e é espiritual, mas é incompleto. E sabe o que acontece com quem vive de forma incompleta? Deus não conta com essas pessoas. E a pior coisa para alguém que já foi alcançado por Jesus é não participar daquilo que Ele está fazendo sobre a face da terra. Já parou para pensar, um dia nós estaremos face a face com Jesus Cristo? Ele vai falar assim: ô meu amigo, você cuidou muito bem dessa família, parabéns. Cara, você trabalhou tanto, mas você trabalhou tanto, você trabalhou tanto. Você trabalhou tanto, eu me lembro que estava no trabalho, e você até negligenciou às vezes a sua família e seus filhos, mas eu sou misericordioso, eu dei força para tua esposa, ela deu um pouco de conta. No final das contas deu tudo certo. Próximo. Ah, eu não quero que isso aconteça comigo, eu acho que você também não deveria querer. Não pode ser assim a nossa vida. Um dia todos estarão face a face com Jesus. E eu quero que Ele olhe para mim e fale: servo bom e fiel, que se dedicou em tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos, que conseguiu frutificar em tudo aquilo que eu coloquei para você, que não negligenciou o chamado, não negligenciou o trabalho, não negligenciou a família, que entendeu o tempo e o modo de todas as coisas, entendeu que dinheiro não é tudo, mas que vidas são tudo. Que entendeu que ser próspero aqui na terra talvez não faça sentido, mas se dedicou para ser próspero no céu. Isso precisa mexer com você, isso vai acontecer. Não tem saída. E a pior coisa é ser alguém que é morno, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele vai vomitar quem é morno. É melhor que você seja frio, porque ainda você tem uma oportunidade de alguém chegar perto de você e te esquentar e te queimar com o fogo do Senhor. Porque quem é morno não é alguém que era frio e se tornou quente, mas é alguém que era quente e se tornou frio. Tem alguém aqui comigo? O que nós não podemos ser é pessoas passivas. Cara, em pleno 2025, não cabe para nós falar com pessoas: meu irmão, você precisa congregar. Meu irmão, não falte à igreja. Meu irmão, não negligencie a célula. Meu irmão, o que tem de mais importante são as coisas espirituais. Leiam todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele está em todo o tempo apontando para isso. Olhe para Cristo, pense nas coisas do reino, pense nas coisas do alto, pense nas coisas, celestiais. E uma vez que você tem essa verdade, você vai ter o discernimento de dar valor em todas as demais coisas. Eu não estou falando que nós temos que negligenciar as outras, mas o tempo que nós vivemos, as pessoas se dedicam demais em coisas que vão dar pouca coisa para ela. Tem alguém aqui comigo? A gente precisa crescer em discernimento, em nome de Jesus. Dene, pode trazer uma aguinha para mim agora? Obrigado. Aleluia. A Bíblia nunca apresenta dois cristianismos. Uma para dentro de casa e outro para fora. Mas é isso que a gente está vendo hoje. Ela apresenta um único discipulado que envolve família saudável, trabalho honesto, caráter irrepreensível e serviço ativo no reino de Deus. Em nome de Jesus. É isso que nós vemos na palavra.
A Bíblia nos orienta e traz essa revelação. É que eu e você tenhamos uma família saudável. Quem quer ter uma família saudável? É que eu quero. Quem quer ter um trabalho honesto, que você trabalha, se dedica e você colhe esses frutos? Quem quer ter isso? Glória a Deus. Quem quer ter um caráter irrepreensível? É por isso que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. É isso que Ele espera de nós. E serviço ativo no reino de Deus. Pastor, mas ainda não consegui entender como que eu vou fazer isso. Se vira! O Espírito Santo habita dentro de você e Ele é poderoso para te ensinar todas as coisas. E aqui eu não estou falando de ativismo religioso. Cada um tem uma vida, cada um tem um tempo, cada um tem uma logística, mas nós sempre conseguimos servir a Deus, tanto dentro da igreja quanto fora. É ou não é? Nós que administramos mal o nosso tempo. Se o Espírito Santo pegar o smartphone de todos vocês e ir lá onde registra o tempo de uso, vai dar ruim. E é o que eu mais tenho que me policiar. Porque todas as vezes, gente, de verdade, 90% a gente está respondendo pessoa, está falando com pessoa, está planejando conferência, está fazendo culto, está falando do reino, está em grupo de discipulado. É ou não é? Mas até as coisas que aparentemente são boas, nem sempre é de Deus para nós. Eu tenho que saber lidar até mesmo com isso. Porque embora eu sou chamado para cuidar de vidas, para pregar, para pastorear, antes o desejo de Deus é que eu me torne amigo dEle. Que eu tenha intimidade com Ele, a ponto de eu falar assim, eu não quero nada hoje, eu só quero estar com Jesus. Essa é a linguagem do reino de Deus. Então, em nome de Jesus, eu declaro, você não será alguém passivo. E o Espírito Santo vai trazer luz para você. Olha, vamos ser um pouco prático aqui. Eu me recordo que estava jogando futebol, eu não estava com um clube, eu me lembro, falei para o meu pai assim, ele me ensinou sempre desde cedo, se dedicar a trabalhar. Eu falei assim, cara, vou arranjar um trabalho. Depois, se eu voltar a jogar, eu largo o trabalho. E meu pai, beleza, vamos arranjar, vai atrás de um trabalho. A primeira coisa que eu fiz, e entendam, é a minha história, isso aqui não é doutrina, é experiência, amém? Amém? Então, não estou falando que você tem que aplicar na sua vida, estou falando na minha experiência. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, consegui um trabalho. E ele falou, onde que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar ali no final do ano, no Natal, no shopping, tal. Não sei o que. Ele falou, não, você não vai. Primeiro que era de menor. Ia acabar de fazer 18 anos. Mas ele falou, não, você não vai, porque você vai se afastar das coisas de Deus. Shopping tira a pessoa da igreja. Você vai trabalhar o final de semana inteiro lá, e eu sei o que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar conectado com a igreja, com as coisas espirituais. Nenhum justo vai mendigar o pão, nunca vai faltar nada para quem é filho de Deus e busca em primeiro lugar o reino de Deus. E naquele momento eu não entendi, mas depois eu fui compreender. E a partir daquele momento a minha oração sempre foi, Deus, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Joguei aí um tempo futebol, viajei, morei fora do país, voltei, e aí eu trabalhei em umas 6 empresas. E sempre Deus me honrou. Eu falei assim, cara, final de semana é de Deus. É para planejar a igreja, é para falar com vidas, é para estar almoçando com os irmãos, é para estar se divertindo com os irmãos, é para pregar, é para estudar, é para viver o reino de Deus na igreja e fora. Então se incomode com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se ele ia deixar eu falar, mas eu vou falar. Eu estava conversando com o Paulo sobre isso. Pastor, mas você está trazendo um peso, como que eu faço? Eu trabalho final de semana, não sei o quê. Não, busque a Deus e ore a Deus. Eu estou falando para você se conformar e buscar outras oportunidades. Deus vai te colocar no melhor. O Paulo compartilhou comigo, agora ele está trabalhando só de segunda a sexta, né? Glória a Deus. É avivamento. Aleluia. E a fala dele foi, eu preciso, porque eu vou estar mais conectado com o reino, com a igreja, eu não vou negligenciar as coisas. Então eu vou trabalhar, vou me dedicar. Ele falou, eu pretendo ter filho ano que vem. Aleluia. Já falei. Aleluia. É para descontrair um pouco, irmão. Glória a Deus. Está muito bom o tempo. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender, gente? As coisas no reino de Deus, a gente não tem que ficar espiritualizando e não tem misticismo. O reino de Deus, ele é prático. Ele é espiritual, mas ele é prático, faz sentido. E as coisas têm que ser assim. Gente, você tem que tomar as decisões assim na prática natural. Eu tenho vários projetos junto ali com o Keis, a gente trabalha junto em várias coisas. E muitas coisas que vêm para ele passam por mim.
E eu já vou ali dando uma filtrada, eu falo, irmão, estou passando, mas já sabe, né? Já sabemos uma resposta, né? Isso aí vai comprometer completamente o chamado que Deus tem para nós. E ainda a gente conversou agora, no final do ano, falou, cara, a gente vai dar uma segurada em algumas coisas, porque tem o reino. Essas coisas são importantes, mas não são tanto assim. Tem alguém aqui comigo? Amém. A gente precisa sair desse lugar de passividade. Em nome de Jesus. E esse é um lugar terrível que alguém pode entrar. Aleluia. O cristianismo bíblico é uma família que serve a Deus, um trabalho que glorifica a Deus e uma vida que se envolve com a obra de Deus. Acabou. Essa é a linha doutrinária saudável e bíblica. Você não negligencia nenhuma área da sua vida, em detrimento de outra. Tem alguém aqui comigo? Amém? Por isso, quando Jesus diz, ocupai até que eu venha, Ele está dizendo, ocupem bem o seu lar. Amém? Ocupe bem o seu lar. Cara, deixa com zelo sua casa, independente da casa que você tenha, se é sua, se é alugada, não importa. Limpe, deixe um ambiente confortável. Volte para sua casa hoje, coma uma boa refeição e ore com seus filhos. Você é um milionário, meu irmão. Você sentar na sua mesa com seus filhos, cara, comer um frango. Você tem coisas que muitas pessoas queriam ter e elas não vão poder ter na vida. Então ocupe bem o seu lar. Alguns se tornem anfitriões de célula. É um chamado também. Nem todos serão. Mas sonhe o seu coração. Porque não é você que está entregando algo, mas é você que precisa das pessoas lá dentro da tua casa. E é incrível, é maravilhoso. Amém? Então ocupe bem a sua casa e o seu lar. Aleluia, aleluia. Outro ponto, ocupe bem o seu trabalho. Se dedique, trabalhe como se fosse para o Senhor, como a palavra de Deus diz, e você vai prosperar. As pessoas são místicas. Vamos fazer a campanha da vitória. Vamos fazer, vai vir o começo do ano. Nós temos um mês todo de primícia e depois vocês vão receber alguns direcionamentos. E é um período que nós realmente somos generosos e ofertamos, às vezes, até além daquilo que nós podemos. Porque generosidade e primícia é uma questão de fé, não é racional. Não é natural. Se for natural, ninguém nem oferta. Nem, não tenho. Essa mentalidade já caiu, amém? Lembra de sexta-feira? Caiu. Mentalidade do reino de Deus. Nós prosperamos, nós avançamos. Quem dá todas as coisas para nós é Deus. Tudo pertence a Ele. Então você ora, Deus eu não tenho, mas me prospera de tal forma que eu oferte algo que eu nunca ofertei. Porque isso mantém o nosso coração seguro das ambições, das coisas da vida, dos bens materiais. Deus me livre, Deus nos achar correndo atrás de coisas, gente. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Então o ofertar, o dizimar e essa dimensão de primiciar, de ofertar além daquilo que nos textos bíblicos começa, porque as pessoas dizimam, a gente encontra na palavra de Deus dízimo. O dízimo é o início, como a salvação é o início para o reino. Na antiga aliança as pessoas eram dizimistas, sim ou não? No reino de Deus agora é tudo dimista. Você vai buscar o Espírito Santo, você começa em 10%. Porque a igreja precisa, gente, Deus não precisa do teu dinheiro, amém? Deus não precisa dos nossos recursos, jamais Ele precisa. Agora a igreja precisa. O reino de Deus precisa. Para o reino de Deus avançar, precisa de recurso. É só você estudar as cartas de Paulo e o ministério de Paulo. O ministério apostólico, enquanto as igrejas iam se expandindo, ia treinando pessoas, tinha uma equipe só levantando recursos para abrir essas igrejas e expandir. Sempre precisou de recurso. Então essa é a matemática do reino de Deus. E no reino de Deus, nada se soma, tudo se multiplica. Guarda isso com você. Você não vai ver Jesus somando nada, você vai ver Ele multiplicando. Ele multiplica pães e peixes. Tem alguém comigo? Ele multiplica vinho. Ele não vai somar as coisas, Ele multiplica. Então entenda, se você está depositando um valor num solo fértil, ele vai ser multiplicado na sua vida. Eu poderia citar algumas pessoas aqui que têm semeado nessa casa há anos e Deus tem multiplicado. É ou não é, gente? Dá um amém aí quem está sendo multiplicado. Então é sobre isso. Amém? Então ocupe bem o teu trabalho, se dedique, estude.
E Deus vai te direcionando as ênfases do período da sua vida. Como, por exemplo, tem um momento que você noivou e você casou, é um período. Depois vem o primeiro filho, é um outro período, e você vai se adaptando e ajustando. Depois vem o segundo filho, como veio comigo, e você vai se adaptando e você vai ajustando. Então você não vai, eu vou deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Você só vai entendendo aquilo que você vai pôr um pouco mais de energia, aquilo que você vai segurar um pouquinho. Mas você não vai negligenciar as coisas. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. E também ocupe muito bem a igreja, a cidade, os dons, o chamado e a sua missão. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ser um bom pai não substitui o chamado. Ser um bom marido não anula a missão. Ser um bom cidadão não elimina a responsabilidade de ser uma testemunha viva do reino. Aleluia. Deus não nos chamou apenas para viver bem. Repita assim comigo. Deus não nos chamou apenas para viver bem. Deus nos chamou para viver para Ele, dentro da casa, na igreja e no mundo. Então que isso entre no seu espírito aqui nessa manhã. Que isso recalcule a sua rota, você já vai viver um final de ano completamente diferente e viver de forma extraordinária 2026. Em nome de Jesus. De uma forma aqui muito rápida, o segundo extremo. Eu estava lá no primeiro extremo, então fecha esse link que eu trouxe sobre trabalho, família, amém? Igreja. E o segundo extremo é a especulação caótica. Então o primeiro extremo é um tipo de gente que vive o reino de Deus de forma passiva, não se move, ok? Não põe o braço, não trabalha. E agora o outro extremo é especulação caótica. Gente obcecada com datas, sinais, teorias da conspiração, gráficos poéticos, e meu Deus, já conheceu alguém assim? E vive em torno disso, e não faz aquilo que tem que ser feito agora. O povo lá está com fome do lado dele, a pessoa está precisando de uma palavra de Deus, está precisando de um milagre, o cara está pensando nas datas, e que não sei o quê, e que dê o foguete, e que dê a bomba, e a guerra que vai ter dos Estados Unidos e Venezuela. Gente, fica nessa coisa. Alguém já conheceu alguém assim? Não podemos viver assim. Mateus 24:36 diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos perguntam: é agora que restaurás o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu fiquei imaginando essa resposta. Já parou para imaginar? Porque assim, vem tudo muito bonito aqui para nós na Bíblia, sim ou não? Aí eles perguntaram: é agora que restauras o reino de Israel? E lembrando, os discípulos estavam sempre apressados. Quando Jesus vai inaugurar o reino de Deus, eles pensaram: bom, se existe um rei, existe um reino, Israel. Para eles era assim: bom, ele vai vir aqui, vai governar e vai acabar com Roma. Essa era a ideia dos discípulos. Aí Jesus vem com a parábola para alinhar os pensamentos deles. Dá uma seguradinha, tem muita coisa para acontecer. E vocês vão entender. E aqui foi a mesma coisa. Os discípulos perguntam: e agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus responde: não vos compete, seja, cara, não é da tua conta. Você tem que pensar em outras coisas. Você tem que fazer outras coisas. Não é da sua conta saber tempo e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vai fazer o que eu te chamei para fazer e pare de ser linguarudo. Como diz minha mãe. Mas essa era a relação, gente. A gente não tem que romantizar. Jesus era duro com eles, mas ainda bem que eles obedeciam, né? Pelo menos quase todos, né? Aleluia! Louvado seja Deus! Então, em nossa geração, muita gente ganha engajamento com medo e confusão religiosa. Hoje, no Evangelho, tem duas formas que a galera cresce na internet. Falando mal dos outros, que são os amargurados, e falando esse tipo de coisa. Medo, confusão religiosa. E aí, você se depara com um canal, o Fuxico Gospel. Gente, aquilo ali não é de Deus, tá? Só para deixar claro para vocês. É totalmente antibíblico aquilo ali. E lá vai surgir coisas desses dois lados. Tem um monte de gente aí na internet. E na sexta, o Adriano falou: gente, de verdade, um presente para a vida de vocês em 2026. Façam um jejum de quem vocês compartilham e escutam nas redes sociais. É uma confusão, cara. Por favor, eu faço as palavras do apóstolo Adriano as minhas.
Cara, sabe, o Espírito Santo te guia, tem lá 5, 6 pessoas incríveis, sabe, que se conectam com o que você está vivendo, com o ministério, escute essas, mas dá uma segurada, é muita besteira por aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos acabando aqui. A palavra de Jesus para quem está nos extremos. Então existem os dois extremos, não vamos esquecer. Aquele que vive de forma passiva e tem os maluquete, aqueles que vivem e sabem na teoria da conspiração e vivendo de uma forma de especulação e caótica, e o reino de Deus não é assim. Então o que Deus fala para essas pessoas que estão vivendo esses dois extremos? Está lá em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em resumo, não viva acomodado. Fala assim, não viva acomodado. Não viva paranoico. Viva cheio do Espírito. Cumprindo a missão. Aleluia. Então dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Aleluia. Temos 13 minutinhos aqui, já estamos no final. Então a postura correta é fidelidade esperançosa. Não é passividade, não é pânico, é fidelidade com esperança, amém? Na volta de Cristo. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará. E você ser fiel àquilo que Ele te chamou para fazer. E existem 3 imagens aqui que nos ajudam a entender isso. Primeiro, e que me ajudam muito, tá? Aqui está algo bem pessoal meu, assim, que eu coloquei. Primeiro, olhos voltados para o alto. Quando o apóstolo diz, cara, olhai para as coisas celestiais, olhai para as coisas do céu, olhai para as coisas do alto. Primeiro ponto que vai te ajudar muito nessa caminhada. Olhos voltados para o alto. Está lá em Colossenses 3, 1, 2. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas de lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Existem pessoas que vivem na terra, mas não vivem para a terra. Amém? Nós vivemos na terra. Vivemos ou não vivemos? Não somos ET, né? Como diz, não somos... a gente vive aqui, mas a gente não vive para a terra. Nós estamos aqui um período na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Trabalha, estuda, planeja, mas sabe que tudo isso é provisório diante da eternidade. E uma pergunta prática aqui para nós. O que ocupa mais os meus olhos e pensamentos? Somente preocupações materiais ou também a realidade eterna, o reino e a vinda de Cristo? É para você ser mexido daqui a essa manhã, inconformado. E a minha oração é que o Espírito Santo te bagunce de madrugada, te acorde, perca seu sono. Se vira. Porque sabe que é uma coisa? Um homem não manipula e não para ninguém, mas Deus pode te parar. E depois não venha talvez falar, meu Deus, eu perdi meu emprego, o inimigo se levantou. Não. As pessoas querem pôr culpa no diabo. Tudo no diabo. O diabo é derrotado. Até o diabo é de Deus. Até o diabo é de Deus. Deus criou todas as coisas. O diabo está debaixo dos nossos pés. E aí os religiosos põem culpa no diabo. Não porque ele se levantou. Você tem que ter discernimento se foi o inimigo que se levantou. Porque Deus usa várias formas para nos parar e para nos alinhar novamente com a vontade dEle. Já aconteceu com alguém isso, gente? Então, olha, essa é a oração. Que se Deus precisar te parar, que Ele te pare. Mas que você entenda realmente para o lugar que você precisa ir. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, olhos para o alto. Segundo, mãos ocupadas na obra do Senhor. Aleluia. Mãos ocupadas na obra do Senhor. Ocupai até que eu venha. Cabeça ociosa, mãos ociosas. Cabeça vazia, mão vazia, gente. Terreno fértil para a tentação. Guarde isso. Cabeça ociosa, mãos ociosas. É um terreno fértil para a tentação. Agora, mãos ocupadas com o que, pastor? Serviço, discipulado, evangelização, generosidade e edificação da igreja. Eu extraí isso aqui dos princípios da igreja primitiva. É isso aqui, gente. É serviço, discipulado, evangelização, generosidade e edificação da igreja. É isso que você precisa ocupar as suas mãos.
Essa eu exemplifiquei exatamente isso. Pôr a mão no arado, em nome de Jesus, você vai pôr a mão no arado e não vai voltar atrás. Aleluia, aleluia. Mateus 25, 21, que fala dos talentos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Sabe quem que Deus vai pôr no muito? Aquele que trabalha para Ele. Não é o passivo. Bem-vindo ao reino de Deus, meu irmão. Aonde quem trabalha, Ele põe no muito. Aquele que trabalha e começa no pouco, é fiel no pouco. Honra a aliança que tem, Ele coloca no muito. E aí vem todas as bênçãos do Senhor que estão sobre nós. É no trabalho, na família, com filho, financeira, espiritual, é a alma, é tudo. Aleluia, aleluia. Fé sempre passa por riscos santos. Aleluia. Obedecer mesmo quando não é confortável. Dizer sim àquilo que Deus manda. Avançar em vez de enfrentar o que Deus deu. Amém? 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 E o terceiro aqui, o último que te ajuda bastante nessa caminhada. Então, só recapitulando aqui. Primeiro, olhos voltados para o alto. Mãos ocupadas na obra de Deus. E o terceiro, coração puro diante do Senhor. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus se importa com o que fazemos, como fazemos e com qual coração fazemos. Deus se importa com isso. Fala de óleo nas lâmpadas, fala de intimidade. Amém? Palavra, oração, quebrantamento, jejum, lágrimas na presença de Deus. Agora, quando o nosso coração endurece, é hora de voltar para o altar. Amém? De se humilhar, de se quebrantar e buscar quebrantamento novamente. Que nós possamos ser esse tipo de gente. Você está saindo daqui totalmente treinado, capacitado, ativado e com um fundamento bíblico para você viver o que Deus chamou para fazer e para você ensinar as pessoas a sair de um ambiente religioso, de rito, para um ambiente saudável, profético, espiritual e apostólico desses dias. É isso que Jesus espera dos seus filhos, da sua igreja, em nome de Jesus. Multiplicar o que foi confiado, ocupai até que Ele volte. Todos receberam alguma medida, todos que estão aqui receberam algo da parte do Senhor. O problema é que muitas vezes nós nos comparamos demais. Então aquilo que você sabe que Deus te deu, você vai se esmerar, você vai se dedicar, você vai se ocupar da melhor forma e você vai frutificar nisso. Dá um glória a Deus, gente. Cada um vai frutificar naquilo que Deus já entregou. A parábola das minas, ocupar até que Ele volte. O Senhor entrega recursos e ordena, negociai até que eu venha. Isso significa ocupar espaços, influenciar, servir, pregar, discipular, construir algo que reflita o caráter do rei. Foi para isso que Deus nos chamou. A gente tem que ter vergonha na cara e se converter dos nossos maus caminhos. 12 homens iniciaram a maior revolução que a história já viveu. E a gente vê agora um mundo com milhares, centenas de milhares de evangélicos. E ainda tem algumas coisas que não aconteceram, não porque Deus não quer, mas por negligência da igreja. Então é para você sair aqui alinhado. Gente, quando a gente tem a gente vive melhor com esse pensamento, com essa revelação. Sabe aquelas pessoas que perseguem no trabalho? Então você vai olhar totalmente diferente. Gente. Só se fere quem dá muito valor a quem não tinha direito de ter o valor na nossa vida. A gente valoriza demais situações que nem deveriam ter valor para nós. No dia que você está lá, maluquete no teu trabalho, alguém está lá te perseguindo, não te dá a promoção, você só pensa, eu só estou de passagem aqui mesmo. Meu Deus é maior que tudo isso. Ele logo me coloca em outro lugar. Eu não vou perder a paz por causa de dinheiro. Eu não vou perder a paz por causa de um nome. Eu não vou perder a paz por causa de status. Eu não vou perder a paz por causa de reputação. Porque no reino de Deus não existe reputação. O reino de Deus é para quem morreu e nasceu e recebeu uma nova vida.
em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que palavra poderosa, gente. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, amados, o que nós precisamos nos atentar é isso. Entender que Jesus inaugurou o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus. E vai ser glorioso a volta de Jesus Cristo. E nós que vamos estar com Ele, independente se Ele, a gente não sabe quando Ele vai voltar, e nem cabe a nós, amém? Os discípulos receberam a dura lá de Jesus, eu já estou tranquilo aqui, eu não quero receber a dura dele não. Não compete a nós isso, mas o que compete a nós é ser achados fiéis, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós recebemos 2 puxões de orelha aqui nos últimos 3 anos. Veio um pastor lá do Nordeste, que é muito amigo nosso, e deu um puxão de orelha na igreja toda. Lembra que eu falei que nós estávamos dando passo de tartaruga? Quem ouviu, ouviu. Ele deu um puxão de orelha e não adiantou. É ou não é? Vai, vamos falar aí, é ou não é? Agora vamos recordar isso e vamos, sabe, nos posicionar e viver o que Deus nos chamou para fazer. E eu me lembro que ele ainda falou: gente, é uma irresponsabilidade de vocês estar num ambiente como esse, com o mestre da palavra. Agora quem vai evangelizar, quem vai profetizar, quem vai fazer o que precisa ser feito são vocês. E esse é o tempo, amém? Amém. Aleluia. E a nossa esperança está na verdade que Jesus Cristo em breve voltará. Pode vir aqui o time da música já, para a gente ir encerrando. Aleluia. Atos 3 fala lindamente que todas as coisas serão restauradas. Deixa as crianças um pouquinho ali, presta atenção aqui em mim. Tente se organizar, lidar ali com o barulho. Atos 3, 19, 21 diz que Cristo permanece no céu até o tempo em que o Pai restaurará todas as coisas. E aí não vai mais haver morte, não vai mais haver choro, não vai mais haver problemas como nós vemos. E vai ser um tempo glorioso. As bodas do Cordeiro. É quando o noivo se encontrará com a noiva perfeita, imaculada, sem manchas, sem mácula alguma. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vou fazer uma oração. E assim a gente vai encerrando esse período e a gente vai ceiar. Pai da glória, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse final de semana. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós percebemos o zelo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada palavra ministrada nessa casa. Obrigado por essa conferência incrível, Pai. Que cada pessoa que participou, que cada pessoa, Pai, que esteve aqui, guarde em seus corações essas palavras, medite, escute, reescute, medite novamente. E que não passe apenas de palavras vazias, mas que gere ação em todos nós e em nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, um alinhamento. Eu declaro homens e mulheres saindo da passividade em nome de Jesus. Eu declaro homens e mulheres saindo do outro extremo, que muitas vezes misticismo, religiosidade. Eu declaro que cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro homens e mulheres entendendo o seu chamado, homens e mulheres fazendo aquilo que foram chamados para fazer, homens e mulheres que vão com zelo entender o mandamento de Jesus, que é ocupar até que eu venha. Pai, eu declaro em nome de Jesus a Iarne, uma igreja de homens e mulheres que vão frutificar em tudo que tocar. Eu declaro homens e mulheres frutificando ainda no final desse ano, homens e mulheres frutificando em 2026.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o reino de Deus chegou, e Deus espera que nós venhamos manifestar esse reino, que nós podemos em nome de Jesus nos levantar como ministros do Evangelho, e que Deus te tire em nome de Jesus do ambiente passivo, te dê ousadia, Pai, dê discernimento em nome de Jesus, renove as forças, renove as expectativas, e 2026 será um ano conhecido como um ano da expansão, o ano da evangelização, o ano do avivamento, Pai. Em nome de Jesus, homens e mulheres que são remanescentes, que honram a aliança com o Senhor, honram a aliança com a sua igreja, eu declaro isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.